Fala, pitaqueiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio Pitacos de Trânsito, onde eu, Rodrigão, e eu, Crepaldi, toda semana com assuntos interessantíssimos. E hoje, pitaqueiros, nós vamos falar sobre um tema que vai te instigar e vai deixar você ligado aqui até o final. Perícia, seja em acidente de trânsito, seja na parte dos delitos de trânsito. E para comentar esses assuntos, para nos ensinar, para trazer tudo que importa nesse ramo que a gente nunca ouviu falar, nós temos a honra de receber aqui perito da Polícia Civil, Augusto, vai falar para nós tudo nesse ramo. O Augusto é um exímio conhecedor, tem muita prática, muita história para contar e ele, com muita boa vontade, aceita o nosso convite para vir compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Augusto, muito obrigado. Obrigado pelo convite, tá? Nossa. Fico muito feliz de estar aqui. É um prazer imenso. Estou aqui para poder ajudar, para poder passar o pouco do conhecimento que eu tenho na área de perícia de trânsito, acidente de trânsito, chassi, o que vocês quiserem perguntar, estou à disposição. Então, vamos começar falando de onde que surgiu a ideia de entrar nesse mundo das perícias. Vixe, essa história aí já é pesada, hein? A minha vontade de entrar na perícia deu por uma situação pessoal. Meu pai foi assassinado no Dia dos Pais. Então, a perícia naquele momento foi muito importante na minha vida. E aquilo bateu na minha cabeça. E daí então eu comecei. Tinha vontade de ser policial, né? Achava a polícia em si. Mas aí passei no concurso. Mas na época a polícia pagava menos para a polícia do que para o correio. E eu passei no correio também, aí acabei indo para o correio. Mas quando o destino é de ser... te leva para um local, não tem jeito, né? E aí eu acabei fazendo pós-graduação na área de perícias forenses e passei no concurso e entrei. Aí hoje alguns falam que eu era louco, né? Fui louco porque eu já tinha tudo estruturado, trabalhava 5 minutos de casa, tinha um escritório de contabilidade, larguei tudo e virei perito. Essa é a história do porquê de eu ser perito, né? E de estar querendo retribuir um pouco também do que fizeram por mim. Eu acho que como a perícia é a verdade, né? Você não vai trabalhar para buscar condenar alguém, você vai buscar a verdade. Esse é o ponto. Se você fizer isso bem feito, você está fazendo a perícia bem feita e está ajudando a sociedade. E aí você começou. Aí eu comecei. E aí surgiram os primeiros casos. Quando que apareceu o primeiro caso de trânsito? No meu primeiro plantão. Primeiro plantão? Meu primeiro plantão. Já acertou a mão de primeira já? E pesado, hein? No primeiro plantão foi um caso meio... que eu demorei um tempo para fazer o laudo, até pegar informações, tudo, né? E foi... No meu primeiro plantão eu já peguei um caso bem complicado. Aí eles falam que eu tenho pé frio, né? Eu falo, não, para mim está tranquilo. Então, foi um acidente onde uma colisão traseira, um carro pequeno e um caminhão, e teve uma complexidade grande nesse contexto, porque como o peso do veículo maior era um guindaste, então ele era bem pesado, e o outro carro estava numa aceleração muito rápida para uma subida. E da forma que foi, a parte traseira do veículo subiu e foi pegar no guindaste lá em cima. Aí aquela partezinha da parte traseira
daquele dano na parte traseira, me deixou intrigado. Eu falava, não corresponde o que está acontecendo aqui. Não. Aí até eu consegui, até por meio de cálculo, tudo, e ter a possibilidade de falar, não, foi isso que aconteceu, e tem a insegurança do primeiro local, né? E devido à complexidade, eu tive que achar pessoas para me ajudar a terminar esse laudo. Esse é bem inesquecível pelo jeito que aconteceu. Então, o primeiro local a gente não esquece, né? E em colisões traseiras, a gente pega um acidente, um sinistro de trânsito, um carro foi e bateu na traseira de outro, e aí a gente sabe que estoura tudo, né? Rebenta a lanterna, para-choque, porta-malas. Ainda assim é possível saber se as luzes daquele veículo funcionavam, se ela queimou com a batida ou se ela já estava queimada. Existe essa técnica para identificar? Sim, eu peguei recentemente, aonde a lâmpada ficou intacta, a lanterna quebrou, teve o amalgamento das partes ali todas, né? Mas a lanterna estava intacta, né? Então, aí eu consegui, conversando, tudo, saber que a lanterna ela tem fase. E a fase E tinha uma fase queimada, que era a da lanterna traseira, não a da luz de freio, não da parte de freio. A de freio estava funcionando, mas a outra estava queimada. Então, esse pode ser um dos motivos que ocasionou o acidente, né? Devido à baixa luminosidade da via, né? E aí, e como estava numa situação de pico, que a gente fala, que é quando tem, logo depois da descida, ela vem uma rampa, né? Na estrada, e ali em cima a pessoa perde um pouco da visão. E o outro estava numa aceleração alta, né? Dentro dos limites da via, mas não tinha condições de ver o outro veículo devido a ele não estar com o farolete aceso, né? Quando que o perito é acionado? É em todo acidente de trânsito o perito é chamado para identificar quem deu causa à colisão ou tem casos específicos? Caso específico. Porque quando a vítima, né? Quando há vítima. Porque quando só é o veículo, naquele caso ali, se a pessoa quiser representar contra o outro, aí é um crime de dano, né? Aí vai se averiguar o dano do veículo. Mas o acidente, aí informa a uma vítima, ou que seja vítima fatal, ou que seja uma vítima que foi socorrido para o hospital, né? Aí aciona o primeiro agente policial que chega no local, faz a avaliação, informa a delegacia, né? Aí o delegado vê se o local está preservado para poder chamar a gente, né? Para acionar a perícia. Aí o delegado que vai fazer esse acionamento, para saber, ele vai quisitar, né? Vai fazer os quesitos que ele acha pertinente ao caso, né? Aí quem vai desenvolver o inquérito policial, tudo, é o delegado. Mas ele vai quesitar o perito que ele acha pertinente. Mas isso não ingesta também a gente chegar no local e achar algum delito e poder repassar essa parte para frente, né? E o local, então, onde ocorreu a batida, a importância de se preservar mais próximo do que aconteceu realmente, sem mexer em nada, nem caquinho de lanterna que cai, pedaço de para-choque. Quanto mais próximo do que tiver da realidade, melhor. Melhor. Quanto mais preservado o local for, tende a gente conseguir um melhor resultado. No caso de definir quem deu causa ao acidente, ver como que aconteceu o acidente, a dinâmica do acidente, porque a partir do momento que a pessoa modifica o local,
ele também dificulta para a gente estabelecer uma dinâmica. Não porque às vezes chega em um local que a pessoa modificou. Aí a gente tenta estabelecer a dinâmica e fala, mas não condiz. Porque tudo que acontece ali, a gente fala que o local ele conversa com a gente. Então a gente tem que entender o que aconteceu, né? Chegar ali e tentar estabelecer a dinâmica, e a dinâmica tem que bater com os fatos, com a materialidade ali. Se houve um alongamento na parte dianteira, na lateral, na traseira, como que aconteceu cada um daqueles eventos, né? Porque muitas vezes se modifica e a gente não fica um pouco perdido. Por isso que muitas vezes a preservação é uma das partes principais para a perícia. Quanto mais preservado for, melhor é. E existe perícia inconclusiva? Sim. Sim. Muitas vezes há uma dificuldade quando as pessoas mexem, mas essa mexida, às vezes, ela é justificável. Porque a vida, ela vale mais do que qualquer coisa. Então, às vezes, a pessoa ainda houve um acidente, eles têm a oportunidade de salvar a vida e vai ter que alterar o local, então, que seja alterado o local. Muitas vezes pode ficar inconclusiva, mas, porém, a gente salvou uma vida, né? Então, essa é a importância de salvar a vida, mas essa parte de falar assim, não tem conclusão, é mais nesse fato, quando há a interferência de terceiros no local, né? Seja para salvar uma vida, seja para preservar a vida de outras pessoas, que às vezes um acidente provoca outro acidente, dependendo, né? Então, às vezes, tem que se retirar o veículo, parte ali dos vestígios do local para evitar outros acidentes, né? E isso é comum. E quando você chega no local, aí tá lá aquela bagunça de carro virado para cá, o outro para lá, como que você consegue identificar se o veículo estava vindo no sentido para frente ou para trás? Às vezes bate, roda, estava vindo para cá, vem virado para lá. Existe essas situações e existe uma técnica para identificar? Os vestígios do local. Aí, no caso, marca de frenagem, ou às vezes não tem a marca de frenagem, mas tem os indícios que ele bateu, que bateram ali, e devido aos danos a gente consegue afirmar que o veículo 1 estava vindo de tal local e o veículo 2 de tal local, e as marcas que foram deixadas ali na hora da colisão no solo, né? Então, no asfalto, aí a gente consegue definir essa parte também. Eu vi pelo jeito ali, você deve ser o maior especialista em física, elétrica e em geral, né? Porque tudo tem um conceito e uma lógica, né? Sim, a lógica, a física ajuda muito. E acaba que o perito, igual a gente fala, o clínico geral, que a gente fala aqui, que a gente não é específico só de acidente de trânsito, mas a gente trabalha também com outros tipos de local, né? Uhum. Então, nesse momento, cabe a ajuda. A gente também, às vezes, pede ajuda para uma equipe que mexe só com acidente de trânsito. Em São Paulo, a gente também pode pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda também para o núcleo de física, né? Para entender. Ou, muitas vezes, a gente manda a parte das peças em si para entender essa mecânica, como que foi, o que ocasionou
esse acidente. Porque muitas vezes o acidente também, ele pode ser mecânico. Um freio que não funcionou, né? Uma barra quebrou. Uma barra que quebrou, um desgaste mais acentuado, né? Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção realmente em tudo. E falar assim, você tem conhecimento em todas as áreas? Não, mas você tem que ter o interesse de buscar o conhecimento. Esse é uma parte fundamental para você concluir alguma coisa na parte de acidente de trânsito. E é verdade que o perito consegue identificar a velocidade só analisando o tamanho da marca de frenagem? Sim. Aí cálculo físico de novo, né? Que a gente vai fazer. Aí vem também para saber se a marca é de frenagem, se é de derrapagens, né? Se aquela marca ela tá de saída de pista. Tudo são diferentes. São cálculos diferentes que você vai usar, né? Qual que é a diferença de frenagem e derrapagem? Por exemplo, você vem numa reta e no final de curva. Na hora que você vai fazer a curva, você já viu aquele barulhinho que o pneu vai fazer e saindo de lado assim? Aquilo ali é uma derrapagem. Ele vai estar no outro sentido. Ele não vai estar no sentido reto, ele vai estar saindo de lado. E às vezes, dependendo, a pessoa não ter o conhecimento para saber qual que é esse tipo de marca no asfalto, ele vai se perder. Ele vai jogar um índice ali que não vai dar certo no cálculo dele. E aí a gente sabe que em muitos lugares do Brasil os asfaltos não têm qualidade nenhuma. E isso influencia na marca? A diferença, o asfalto bom te facilita o trabalho, o asfalto ruim prejudica? Sim. Muitas vezes não vai ter como você fazer esse cálculo. E aí a gente, dependendo o tipo do veículo, você pode pegar se for dentro da cidade ou em algum lugar que tem câmeras, você pode pegar a filmagem e fazer o cálculo pela filmagem, usando fórmulas matemáticas, tudo, e fazendo ele frame a frame, né? E ali você achar a velocidade do veículo. Você pode, se for um caminhão, algum carro que tem aí o tacógrafo, né? Você vai usar esse instrumento para saber em qual velocidade ele estava na hora do momento do acidente, né? Então a gente tem vários meios de saber a velocidade do veículo no momento do acidente. E pneu careca deixa a marca ou não? Sim, deixa também. Deixa também? Deixa também. E muitas vezes a gente sabe que deixou a marca ali e sabe também que ele está que já está no arame. Então ele fica uma marca diferente. Ou às vezes ele estoura no momento do acidente. E ali você não vai conseguir, às vezes, calcular a velocidade pelo fato ali, do jeito que está o pneu, né? Mas ele vai ver que ele vai deixar uma marca também da roda, que ele vai furar e deixar a marca da roda passando. Aí você sabe, ajuda também, às vezes, no diferenciar de qual veículo veio de qual lado, pelas marcas do pneu. E hoje em dia, com a tecnologia, tipo os carros elétricos, você acha que a perícia vai ficar mais complicada para vocês? Devido ao carro elétrico? Devido às tecnologias, né? Porque hoje em dia tem muita coisa autônoma, para você tirar um dado de um carro hoje elétrico, que a tecnologia que tem é muito mais complicada, né? Do que um carro normal. Você consegue ver lá, olhar e desmontar e olhar, né? Não, é para ele que não é perito. Isso aí depende, porque se a gente parar para pensar, eles têm mais informações que um carro normal. Porque ele geralmente ou está ligado a um GPS, a parte de internet. Às vezes muitos hoje estão usando aí Starlink nos veículos, né? Então a internet está o tempo todo ali, você sabe
Se está usando GPS, dependendo, você consegue fazer leitura no veículo, algumas leituras que já vão falando até o período da onde ele veio, para onde ele estava indo. Então eu acho que ajuda. Só do cara estar com o Starlink pendurado no para-brisa, você consegue traçar a rota dele? Não, mas às vezes ele coloca no celular, né? Ele põe às vezes no celular ou no GPS do próprio veículo ali, a rota que ele estava indo. Se for um acidente onde ficou tudo preservado a parte de dentro, né? Tem como você às vezes mexer ali e ver. Apesar que hoje, com a tecnologia, se você põe um scanner num carro, ele te fala até o que aconteceu. Sim, tem a parte de scanner, leitores, muitos leitores de informação de chassi e outras informações pertinentes ao veículo. Você consegue puxar. E os casos em que a gente tem veículo clonado? A pessoa recebe uma multa lá no Cafundó e aí fala assim, nunca tive lá, nunca fui. Aí começa a chegar 1, 2, 3, ela fala, poxa, tem alguma coisa errada. É difícil descobrir se um veículo é clonado? O pessoal faz muito serviço bom para o lado ruim, né? Dificulta o trabalho nosso, mas tem como, sim. Geralmente a gente consegue derrubar esse tipo de delito, né? Quando a pessoa ele faz a alteração do veículo, ele altera o chassi, altera o número do motor, muda as placas, né? Aí a gente fala, é o cabrito, né? Ele clonou o carro real, que está tudo certinho, nota fiscal, comprou ali, nunca veio aqui em São Paulo, mas está recebendo multa aqui de São Paulo, mas ele é de Goiânia, do Paraná, e fala, não, mas a gente não tem lá. Aí, e com isso a gente também consegue chegar no veículo, né? Porque as informações vão estar alteradas e ali a gente tem como saber se foi mudado, o que foi alterado no veículo, né? E aí, a maioria das vezes a gente consegue levantar o número primitivo e devolver esse veículo para as vítimas, né? E quando você chega na resposta definitiva e fala assim, descobri que é o cabrito, existe alguma gíria que é falada ou não? No caso, é o próprio cabrito mesmo, né? Ali a gente achou o veículo, né? Achei que tinha um Eureka! Alguma coisa assim. Não, a gente fica feliz de ter feito o trabalho e estar podendo dar a oportunidade daquela pessoa que muitas vezes está pagando o veículo ainda, não tinha condição de ter um seguro e está devolvendo esse veículo, ou até a seguradora fica muito feliz quando a gente consegue fazer esse levantamento, né? Ela já pagou o veículo pro proprietário que foi furtado, assaltado, né? Ela já pagou. Aí ela vai pegar aquele carro, vão fazer uma remarcação, né, para o número original dele, ele vai vir um REM e ele vai ser devolvido, vai ser posto em leilão, né? Aí a seguradora ela pode pôr aquele veículo, se tiver condições de circulação, né, colocar ele em leilão para ser vendido para outra pessoa. Eu achei que o diretor falou para mim assim que quando acha o cabrito, é que o cabrito dá uma berrada, faz um... Ele se entrega, né? Mas tem uma aí que acho que o pessoal não sabe, ele contou nos bastidores. Qual que é a diferença de chassis remarcado e pinado? O remarcado, ele é autorizado pelo Detran, ele é autorizado pelo Estado. Muitas vezes a gente vê um veículo antigo que está perdendo a sua característica ali, enferrujado, tudo, mas sabe que é daquela pessoa, está com ele há muitos anos, tudo, e ainda consegue ver aquele número ali, né? Aí ele vai fazer uma reforma naquele veículo. Aí ali o órgão do Estado, o Detran, ele vai permitir, né, a remarcação. Aí vai pegar aquele carro ali e vai remarcar ele. Ele vai ter o mesmo chassi com
uma sigla de remarcação, mas tudo dentro da legalidade. E aí o pinado é aquele veículo que a pessoa faz questão de tirar a originalidade do veículo. Ele vai desgastar, desbastar o número original, de uma forma que você não conseguir achar o número original ali, né? A olho nu você não vai conseguir. Aí ele pinou, ele vai tirar o número original. Às vezes eles fazem muito isso com essas motos de leilão, tudo, que eles pinam ali, porque aquela moto ela não pode voltar à circulação. Eles vão para o leilão e aquela moto é para tirar peça. Ela não é para fazer voltar à circulação normal nas vias, né? Aí hoje os meninos do grau, né? Eles gostam muito de pegar essas motos, dar um grau na moto e bota ela para rodar. Modifica ela, tudo, e põe ela para rodar. Mas só que é uma situação ilegal. Ele não pode fazer isso. No caso dos acidentes, existe alguma orientação para que a população não atrapalhe? Por exemplo, a gente sabe que mexer influencia, mas tem alguma situação que as pessoas podem ajudar o trabalho da perícia sem ser só não mexendo na cena do acidente? Tem. Se a pessoa ali já chamou, já pediu o socorro para aquela pessoa, já acionou a polícia, tudo, fez o que ela podia. A polícia chegou no local, vai embora. Vai embora, deixa ali. As pessoas que estão passando ali na via, ela tem muito aquela parte dos curiosos, né? Hoje o povo gosta muito de ver o sangue. Eu não sei qual que é o tesão das pessoas com a desgraça alheia, mas eles gostam de parar e ficar vendo o sangue ali. Gostam de ver as pessoas. Se ficar só vendo, dá um desconto. O negócio de ficar filmando e mostrar. E às vezes ela só aquele momento que ela está ali, ela diminui para tentar ver, ela pode ocasionar outro acidente. Se ela passa e vai embora, o trânsito flui. Ajuda também a nós que estamos trabalhando ali no local, até andar mais rápido, porque às vezes a gente tem que parar o que a gente está fazendo, porque alguém parou o veículo, tem que ir lá chamar a atenção, tem que ir lá e conversar de uma forma mais ríspida com a pessoa para ele parar, porque às vezes a pessoa está ali, ele quer tirar uma foto não respeita a situação do semelhante que está ali. Porque se fosse um familiar dele, será que ele gostaria de estar a foto numa situação daquela ali, às vezes despido ou totalmente quebrado, né? Numa rede social? Não é uma situação legal para tá expondo, né? Eu não entendo. O testemunha ocular, ela ajuda o trabalho do perito? Sim, muitas vezes sim. O perito, ele não que ele tem que se ater àquela informação, porque ela pode, como a gente diz, às vezes a pessoa se emociona, ou às vezes a pessoa pensa que viu uma situação. O carro branco estava vindo de cá e bateu com outro carro bege. E foi o contrário. Mas a forma que ele fala ali já vai dar um norte de como foi as coisas. Mas você não pode levar tudo a ferro e fogo do que ele falar. Porque ali você tem que ter o quê? Elementos que comprovem o que ele falou. Não é só a palavra dele, né? Ele vai ajudar, mas você não tem que se ater ao que a pessoa falou. Só o que a pessoa falou. Porque o principal para a gente é a materialidade dos vestígios. É o que a gente consegue ali comprovar
pelos vestígios que a gente coletou. E nesses casos, para coletar os vestígios, a gente tem outras pessoas que ajudam o perito, por exemplo, um fotógrafo. Sim, o fotógrafo, o desenhista técnico pericial, né? Que muitas vezes a gente pode ter o desenhista ali junto com a gente também, e ele poder ajudar até a gente vai fazer as medições, que ele vai entregar um croquis, né? Ali estabelecendo o jeito que foi a dinâmica, para ficar mais fácil o entendimento para quem está conduzindo o inquérito policial, né? E existe aquelas coisas de filme, Fião? A gente assiste filme e fica imaginando CSI, as coisas, fala perito e tal. Aí existe aquela coisa de chegar com a pinça assim para pegar a evidência e pôr num saquinho, lacrar o saquinho. Isso existe? Existe e tem que ser feito, né? Tem que ser feito isso. Porque a gente tem a legislação hoje que a gente tem que manter a cadeia de custódia até para o inquérito policial, para seguir o inquérito policial, né? A gente vai pegar o vestígio ali, o que a gente conseguir coletar no local, fazer essa colheita do vestígio, colocar em um lacre próprio, né? Num saco próprio da instituição, onde a gente vai lacrar, informar quem fez a coleta, a data, o BO, o dia do fato, tudo certinho para seguir a cadeia de custódia. Porque ali mais na frente, porque às vezes o que acontece? Você coletou alguma coisa, a lâmpada, que você viu que ela está com uma fase queimada. Uhum. Você vai coletar aquela lâmpada, vai colocar ela no saco plástico, né, com o lacre da instituição, e vai mandar para o núcleo de física, né? Ali eles vão testar, saber se aquela lâmpada ela foi danificada antes do evento ou no evento. Porque às vezes ela pode ter sido danificada no evento também. Então tudo isso mas aí ela mantém uma cadeia de custódia, porque isso pode ajudar a pessoa. Então a cadeia de custódia, para a gente traduzir em linguagem simples, é o passo a passo da prova. Sim. Então você pegou, passou, eu peguei a caneta, passei para o Rodrigão, tudo isso vai sendo informado vai sendo e registrado. Informado, registrado. Você lacrou aqui, passou para ele. Ele vai deslacrar, vai colocar o nome dele como ele deslacrou, e depois ele vai colocar o lacre que você lacrou, mais dentro do saco, junto com a prova, e vai lacrar outro lá, que ele vai colocar, e aqui ele vai seguir o trâmite, né? Fião, você já imaginou o trabalho que dá engordar nós? Se você seguir a cadeia de custódia da broa, o mercado, a farinha, o produtor, até chegar aqui, para você comer em 5 segundos. Isso aqui depois quando acaba o episódio, some, tá? Isso daqui fica aqui só mostrando de... Aqui acaba a evidência. Acaba a evidência. Acaba a evidência. Nem o perito vai dar conta de ver o que aconteceu aqui. Você vai ver quando acabar aqui. Fica percebendo. Também, ó, essas guloseimas aqui da Ronvier, vai lá conhecer. Bem, já falei tanto, você deve ter ido lá, né? Não é possível, né? Rua 4, aqui na Avenida 15, vai lá conhecer, ó. Fantástico, broa. Essa Carolina aqui, meu amigo. Agora nós temos um convidado aqui de peso que descobre se você mentir, hein? Não, ele vai ver, ele vai fazer a perícia depois, vai ver que não é mentira isso aqui. Augusto vai falar depois, né? Vai dar o laudo dele. Já teve algum caso que você chegou e aí o objetivo era identificar uma situação e no decorrer do trabalho vocês identificaram outra situação que era um crime, alguma coisa? Sim, acontece. Muitas vezes você chegar um acidente de trânsito e um dos veículos envolvidos está com a placa adulterada, porque hoje toda adulteração no veículo
é crime. Você adulterou a placa, ela é crime. Você adulterou o chassi, é crime. É tudo adulteração do veículo. Então, toda essa parte é crime. Aí vem fora se a pessoa ocasionou o crime, o acidente, ele já está respondendo por uma coisa. Se o carro dele ainda está de forma ilegal, ele vai responder por outra situação, né? Aí vem, fora essa parte, aí ainda vem os ilícitos que você às vezes encontra droga, né? Então, tem N situações que acontecem. E os veículos com tacógrafo te ajuda, o tacógrafo ajuda a identificar para onde ia, para onde que foi, se parou no meio do caminho. Sim, mas assim, para onde ir, para onde foi, não é Um objetivo um da objetivo perícia. da perícia no local. O tacógrafo, ali no local, ele vai nos ajudar a estabelecer o horário e a parte da velocidade do veículo no momento ou do choque, ou porque o choque é diferente de quando o veículo está Em movimento. em movimento. O caminhão, ele pode bater em um objeto parado, um poste, uma árvore, isso a gente fala que é choque. Quando o veículo bate em outro movimento, quando os dois estão em movimento, isso é colisão. Então aí são diferentes o tipo, porque às vezes o veículo ele vai ter só pode acontecer do acidente ser só com um veículo, né? Aí ele pode ser o choque e o outro é colisão. E na parte da perícia, especificamente que você atua, geralmente a questão de acidente, veículo, ou você faz análise também, perícia, para descobrir se um documento é falso? Faz também. Faz também? Faz, porque a gente trabalha aqui num sistema de clínica geral. A gente faz de tudo. Faz homicídio, faz o documento, faz chassi, faz constatação de entorpecentes, né? Faz uma parte mais simples de teste de balística, né? Também. Eu perguntei da questão de documento, porque antigamente a gente tinha só a CNH física. Você pegava a CNH, sabia ali, tem os elementos de segurança para identificar se ela era falsa ou não. Hoje a gente usa a CNH eletrônica. Também digital. existem os elementos que você consegue identificar se aquela CNH que é mostrada no celular é falsa, né? Sim, pelo o QR Code, né? Na hora que a gente vai olhar ali, a gente faz a leitura do QR Code, ali vai mostrar se os dados que estão ali correspondem ao que está no banco de dados. E a parte da tecnologia que o perito usa, ela transcende ali a vontade. O perito ele sempre quer aprender, usar, vamos supor assim, o êxito é concluir, falar, conseguir, né? Sim. E aí você acaba optando por uso de tecnologias ou você simplesmente usa o trivial. Eu falo assim, tem alguma coisa muito além que você usa porque você fala, eu vou descobrir por causa disso? Sim, tem a maioria dos peritos fazem investimento até do próprio bolso, né? Agora chegou drone da instituição para gente, mas o drone que eu usava foi eu mesmo que paguei do meu bolso e comprei ele para usar na perícia, né? O que eu usava antes foi eu mesmo que dispus do meu próprio recurso para usar dentro da perícia. E como que usa um drone? Porque assim, para mim, na visão de leigo, ele é só para fazer uma câmera por cima. Agora, na sua visão, deve ser igual aqueles desenhos tecnológicos, né? O drone vai sobrevoando, já vai ficando sublinhado aqui. Plulim, plulim. Porque com o uso do drone, eu posso fazer...
eu tenho mais recurso. Muitas vezes a gente não tem o desenhista, por exemplo. E dependendo do acidente de trânsito, tudo, você vai fazer um croquis. Com o drone você vai subir, tira uma foto aérea. Ali já é um croquis pronto do acidente, conforme ele está. E colorido, tudo. E pela a medição de um dos veículos, você vai poder colocar ele ali e saber a metragem de cada evidência no local ali. Fica mais fácil da gente informar ali, demonstrar como que foi aquele acidente, né? Hoje, esse dia eu vi a tecnologia, tem programas que fazem toda a simulação do acidente, né? Você joga os dados da frenagem, o que aconteceu, tudo que aquilo você coleta de dados, né? Você joga num simulador que ele te mostra quase 100% do evento. Sim, mas são pagos esses simuladores aí também. E aí é o Estado que tem que pagar para gente. Não dá para tirar tudo de recurso próprio, né? Porque é complicado ficar tirando só do seu bolso, né? Mas esses recursos aí existem, né? Mas muitas coisas dependem do Estado, e até porque alguns programas são com patentes, tudo. Então, para você usar, você vai ter que realmente dispor de um dinheirinho aí mas a gente fala razoável, né? Como a tecnologia hoje evoluiu, né? Para demonstrar as coisas hoje, né? Um perito, se ele investir mesmo nessa... Sim, a gente tem o mercado te dá muita opção, né? Mas como a gente depende o público, ele é mais complicado, não é uma iniciativa privada que às vezes vai ali, poucas pessoas decidem e podem comprar. O Estado, ele depende de outras situações, né? De recurso, fazer um pedido um ano anterior, planejamento ali para poder investir nessa área, né? E é uma área que gasta um certo dinheiro. Mas o Estado tem algumas coisas também que realmente traz informações muito claras do que aconteceu. Um exemplo é o scanner, que o Estado tem, que ele fornece, que é um scanner 3D. Ele não fornece para todas as equipes, porque, igual eu estou falando, é caro. Mas, dependendo do tipo de situação, a gente pode solicitar o apoio, né? Eles vêm para dar esse apoio para a gente. Foi usado em grandes acidentes com repercussões, tudo aí. O Estado usou esse scanner, onde ele coloca e escaneia todo toda a área, todo o ambiente ali, e ali ele já te entrega o que aconteceu. E ali, às vezes, a pessoa também pode, junto com o desenhista, quem opera, o desenhista, o perito e o fotógrafo, né? Eles entregam ali animações, né? De como que ocorreu o acidente. Mas é uma perícia que demanda muito tempo. A gente não tem, às vezes, mão de obra especializada para isso. Até especializada tem, mas a gente não tem a quantidade de mão de obra, porque é uma perícia que demanda muito tempo. Então, não é igual uma Polícia Federal, que tem o recurso, tem mão de obra e tem o tempo para trabalhar, porque a quantidade de casos deles são pequenos, né? Não é igual a gente. Hoje, a perícia em São Paulo corresponde a... São 53% dos laudos feitos no Brasil inteiro, quem faz é São Paulo. E 18% dos peritos do Brasil, que o São Paulo só tem 18% dos peritos do Brasil. Então, a gente entrega mais de 50% das perícias feitas no Brasil, com 18% do valor da quantidade de pessoas. Caramba. Então, a gente o Estado que mais entrega laudo, né?
que mais faz local de crime hoje no Brasil é São Paulo. E a parte de quando você soluciona um caso, e aí você vem e entrega a notícia para a família, seja num acidente, seja num veículo clonado, a família, o reconhecimento da família, da vítima, isso daí acontece na prática? Não. Porque muitas vezes a gente não sabe nem que terminou o caso. Porque a gente começa ali, passa pro delegado, que é o que vai continuar o inquérito policial, vai tocar o inquérito policial, e aí depois vai para juiz, tudo, julgamento, tudo, e a gente nem fica sabendo quando terminou, né? Mas às vezes a gente fica sabendo que o caso deu efeito, que foi satisfatório, tudo, mas pela mídia. Não tem, às vezes, um feedback. Ou então, às vezes, quando a gente mesmo procura, quer adiantar, achou ali, fez uma pesquisa do veículo, achou tal pessoa, daí pelo nome você vai procurar no Facebook, tudo, mas aí é o que eu falo, se a gente perder tempo fazendo essa parte de pesquisa, para saber para quem que está indo o resultado do nosso trabalho, a gente vai deixar de fazer quantos outros trabalhos, entrega quantos outros trabalhos para a pessoa, para a sociedade, né? E na questão dos acidentes de trânsito, eu sei que é bem comum os policiais que atenderam a ocorrência serem chamados para testemunhar no fórum perante o juiz, quando tem as situações. O perito também é chamado a testemunhar em alguns casos? Sim, alguns são. Mas geralmente é quando há alguma dúvida, gerou alguma dúvida. Você fez o laudo ali e ficou alguma dúvida, ou uma palavra que às vezes não deu o entendimento que eles precisam, que eles querem, né? Ficou difícil o entendimento para eles, eles chamam para você informar para eles, o que significa isso? Como que é isso aqui? Qual que é a conclusão desse laudo? Né? Mas é nessa parte. Eu já tive aqui no escritório alguns casos que quando o cliente vinha conversar comigo, ele começava a relatar o que aconteceu e eu ouvindo e pensando aqui na minha cabeça assim, nossa, esse caso é tranquilo, esse caso é mamão com açúcar. E aí, a hora que eu fui começar a trabalhar no caso, eu vi que o negócio não era bem assim. Já teve algum caso que você chegou e falou assim, nossa, isso aqui é batata, isso aqui aconteceu, isso aqui, que no decorrer da investigação você falou, rapaz, o negócio era totalmente diferente? Não, geralmente a gente vê o que é. Tá vendo, Fiano? É só eu que tenho esses problemas. Só você que pega essas buchas. É muito, assim, às vezes pode acontecer de você chegar no local, achar que está tranquilo e é outra coisa, né? Mas eu, particularmente, ainda não peguei, mas eu conheço colegas que já pegou gente que, questão de, a gente está no setembro, mas de suicídio, aí suicidar a pessoa, né? Ela não foi isso. Não foi ela que... Por livre e espontânea vontade. Então, acontece. Eu fico, de vez em quando, eu fico tendo uns pensamentos meio mirabolantes, acho que esse é o problema, eu acho que eu preciso procurar uma psicóloga, né? Chamar a Joyce aqui para ajudar a gente. E a gente teve uma convidada aqui que falou sobre os perigos, falou sobre as situações de sono. É possível, pela perícia, se comprovar que houve, que o acidente aconteceu porque uma pessoa dormiu ao volante? Assim, a gente não fala, não pode cravar que realmente a pessoa dormiu, mas é possível ver que aquela reação não é natural. Uma pessoa, às vezes o carro está numa via e passar para outra via, e é onde dá muitas colisões frontais, né? Aí a gente vê que ali não tem outra explicação, porque é uma via que está sem buraco, é uma via que está em condições boas, né?
com iluminação boa, com o carro da pessoa está em perfeito estado, estava em perfeito estado com os pneus bons, tudo. Então, o que pode ser, a gente vai falar que quem deu causa ao acidente foi o veículo tal, que passou para o sentido oposto, né? E causou o acidente. E geralmente, quando a pessoa passa para o sentido oposto dessa forma, alguma coisa fora do normal aconteceu. E geralmente é o sono, ou a pessoa está alcoolizada, né? Também pode acontecer da pessoa estar alcoolizada ali e perder um pouco do... Mas geralmente o sono, ele é perigoso nesse ponto, porque é segundos, né? Fração. 4, 10 segundos ali é suficiente para você andar bastante, dependendo da velocidade que está, né? E provocar um acidente. 10 segundos a 100 por hora, hein? Ó. Jesus amado, hein? Você falou que mudar a característica ali do local atrapalha muito o seu trabalho. Mas existem outros fatores que também atrapalham e dificultam o trabalho do perito? Por exemplo, se o acidente acontece na chuva, isso atrapalha? Depende o tipo. Se no local ali a chuva estiver muito forte, tudo, atrapalha também. Porque às vezes as marcas de frenagem, alguma coisa que a gente poderia estar enxergando ali no clima seco, a gente não vai ver. Então muitas vezes você vai ter que voltar no outro dia para ver se acha mais alguma coisa. Porque muitas vezes a perícia fala assim, você atendeu o local e ela terminou. Mas se você tiver alguma dúvida, não tem jeito, vai ter que voltar, vai ter que fazer uma reanálise ali no outro dia, né? Ir num horário, no mesmo horário, sem a interferência da chuva, né? Então a gente tem que fazer essas coisas, muitas vezes a perícia não termina naquele dia, ela se estende um pouco mais. E perícia não tem dúvida, é certeza? Tem que ter certeza. Se você tem a dúvida, ela é inconclusiva. Se você tem dúvida, ela vai ser inconclusiva. Porque senão você vai dar margem para tirar ou condenar alguém ou para inocentar alguém que não merecia, né? Então é melhor você deixar inconclusiva do que você concluir alguma coisa sem ter certeza. Antes um culpado solto que um inocente preso. Isso é verdade. Eu ouvi isso na aula de direito penal. A única coisa que eu aprendi de direito penal. Como é que é antes? Não, já falei. O caso de aquaplanagem, tem como descobrir que um veículo aquaplanou depois que a água secou? Depois que a água... Geralmente, o tipo do acidente, né, ele vai ser característico, né? Uma aquaplanagem. A pessoa ele vai perder a direção do veículo. E o carro aquaplanou. Muitas pessoas tendem a segurar o volante e puxar. Ali ele vai continuar. O carro aquaplanou. O que a pessoa tem que fazer? Soltar o volante, deixar ele estabilizar e aí ele sair ali, porque aí ele estabilizou. Porque se ele frear ali, puxar, o carro tende a rodar, tende a bater em outros veículos, ou na sarjeta, e aconteceu o acidente. O que a gente consegue ver é essa parte, né? Os vestígios da aquaplanagem é pouca. Sabe uma dúvida que eu tenho? E aí é uma questão que eu lembrei agora. Porque lembra aquele caso do helicóptero do Boechat, que lá em São Paulo ele caiu e um caminhão bateu nele? Aquilo é um acidente de trânsito que é investigado pela perícia da Polícia Civil ou a CENIPA, a ANAC é que vai investigar porque teve Os dois. Os dois? Os dois. A perícia vai ser feita, normal. E o motivo da queda do helicóptero, tudo,
vai para outra parte. Mas a gente vai ser acionado, vai ser feita a perícia, né? Normal. E aí toda a aeronave, né? Toda a aeronave ela tem que ser investigada pelo pessoal da CENIPA, aviação, né? da CENIPA. E aí, em todos os casos que tem... qual que é a perícia, na parte que você trabalha, ela atua nos acidentes, nos documentos, em tudo que você já falou. Mas tem alguma área específica que é muito incomum para nós que não estamos na área, que você fala assim, a gente também descobre isso? Muito incomum? É uma coisa que não é tão divulgada para quem não é da área de perícia. Vamos pôr, a gente descobre também que o pneu era falsificado, vamos pôr. Tem, aí vai para o núcleo de química, né? O núcleo de química também vai fazer essa parte aí de bebidas, né? Falsificada, né? Que hoje acontece bastante, né? Tá até tendo uns casos aí que o pessoal está morrendo aí com o uso de álcool. E quando só tem bicicleta envolvida, um patinetinho elétrico e uma bicicleta, a perícia vai também? Vai também, se chega a parte de alguém que faleceu, né? Ou teve uma vítima ali, no caso, a gente vai também. Se o Rodrigão tropeçar na descida e bater num poste... Da PP acabou, aí vai acabar com a luz de cidade. A perícia vai lá... Vai ver depende do dano do poste, né? Vai dar PT, vai acabar com a luz, né? Vai acabar com a luz. Vai só para poder criar a prova para pagar o dano do poste, né? CPFL. Porque aí já houve o dano ao patrimônio público. A perícia é obrigada a colocar, por exemplo, o patrimônio privado que foi danificado, na hora que faz relatório, ou ela só investiga as causas? Ela não precisa... Porque isso aí viraria uma perícia de seguradora, né? A gente vai para identificar o crime. Entendi. Né? O levantamento de local nosso, ele é específico para crime. Se não há um crime, não há motivo de ter a perícia, né? E de todos os acidentes dessa época que você atua já como perito, com a expertise que você já tem, a gente vê muito caso de morte em rodovia, e aí quando a gente vai olhar as imagens, a gente vê lá, tem uma faixa contínua, ou é uma terceira faixa. Tem algum ponto, alguma situação de maior incidência de ocorrência desses acidentes? Sim, terceira faixa, ela ajuda, até para fluir o trânsito, né? Ajuda bastante, mas tem gente que ultrapassa em local proibido. Ela já tem 2 faixas e ele usa a outra faixa, que não é dele, né? Para ultrapassar num local que às vezes a visibilidade dele, se ali tem uma faixa contínua, é porque ele não tem visibilidade total para o veículo que vem na frente, né? No sentido oposto. Então, por isso que ele não pode fazer a ultrapassagem. Aí muita gente esquece dessa situação e acaba fazendo isso. E é onde a gente vê muito acidente frontal, né? É onde a gente vê mais os acidentes frontais, é nessa parte. Então, quem está trafegando nas rodovias, a hora que vê uma terceira faixa, a dica é redobrar a atenção. Redobrar a atenção. Porque pode ser que alguém esteja descumprindo uma norma e vai vir em cima dele. Isso, porque muitas vezes o que acontece? Quem está na terceira faixa, na mão que pode ultrapassar, ele está confiando que naquele outro lado ali não vai vir ninguém de frente. Então, muitas vezes, porque a terceira faixa, acontece que na hora que começa a terceira faixa, os caminhões, eles tendem a ir para o lado direito, deixando a faixa do lado esquerdo livre para o trânsito fluir. Essa é a intenção, né? Que o caminhão, como ele vai com uma velocidade mais baixa, né? Então ele vai ficar do lado direito e o outro para os carros passar de passeio e poder fluir o trânsito. E é onde o carro de passeio muitas vezes entra, o caminhão é muito grande, então ele não tem a visibilidade boa. Ele entra e está normal ele entrar. O que não é normal é o que está vindo de frente
ultrapassar. Às vezes a pessoa está ali, está ultrapassando uma faixa contínua e passa para o lado oposto, onde atrapalha quem está realmente no direito. E aí é onde acontece os acidentes frontal. E, Augusto, tem algum assunto, alguma curiosidade, alguma coisa que a gente não perguntou e que você acha interessante mostrar para os pitaqueiros, algum negócio bem peculiar, assim? De peculiar? Ué. Alguma história que aconteceu, algum negócio que você fala assim, não, isso aqui é legal, Ou nós já perguntamos tudo, nós estamos ficando bom nesse negócio. Vocês perguntaram bastante o que acontece, né, tudo. O mais é assim, se for de dica para quem tá... Agora, peraí, Ainda então. não. Ainda não. Calma. Então vai. O que eu falo assim, dentro do trânsito, a gente tem que observar muitas vezes a atenção, o cuidado com o próximo, né? Se a gente respeitar o próximo, fazer o que eles falam, o que todo mundo na hora que foi tirar a habilitação fala, o maior é responsável pelo menor, né? Ali já vai ter um trânsito mais seguro, porque hoje o trânsito ele mata muito. Então o que eu vejo no trânsito, as mortes mais violentas que eu vejo hoje é no trânsito, são de acidentes de trânsito. As mortes mais violentas são devido a acidente de trânsito. E acidente, como é que você trabalha o psicológico? Como que o perito trabalha o psicológico quando ele pega um acidente, por exemplo, com criança? Eu olho como peça. Porque se a gente entrar muito nessa parte, ou se envolver demais, acaba sentindo, né? Quando mexe com criança, ou tem alguém da família ali envolvido, né? É mais pesado. É mais pesado. Não é uma coisa que todo mundo tá Preparado. vai ali de bom grado, né? Eu te perguntei que nós tivemos aqui o nosso primeiro convidado, o Reis, ele foi policial rodoviário. E aí ele estava contando justamente isso, que é muito difícil. Se você não separar as situações, você não consegue trabalhar. E aí ele contou um caso, lembra, Fião? Que ele foi taxado até pela imprensa num acidente de repercussão de ser insensível, porque estava trabalhando, atuando de maneira profissional. E a gente, às vezes, que não está atuando, tende a achar que as pessoas têm que atuar como a gente atuaria, né? Nós tivemos aqui bombeiro também, Capitão Frank veio falar conosco, contou a história de que eles têm que chegar, porque ele falou assim para mim na época: se a gente chegar lá com o calor humano, com a sensibilidade humana, agindo como eu agiria, quem que vai socorrer? Então a gente tem que ter alguém para fazer o serviço, né? Tem que ter alguém para fazer. Se a gente chegar lá e falar, não, eu não vou dar conta, não, né, essa parte é difícil. É difícil mexer com criança, às vezes porque a gente pensa o quê? A criança como inocente, né? E ele está ali porque alguém colocou ele ali. Ele não foi ali de bom grado, ele não foi ali porque ele quis. Então alguém colocou ele ali. Então já é uma morte que a pessoa fala assim, nossa, o que essa pessoa, o que essa criança estava fazendo ali, né? E muitas vezes a gente vê o quê? Às vezes o pessoal vai em festa de família, o pai que bebe uma cachaça e sai ali e acontece um acidente, morre uma família toda, né? Ou o que já aconteceu aqui, eu pegar acidente que o pessoal está vindo para fazer tratamento e nessas vans que vêm de outras cidades e colidir com um caminhão, e ali a gente vê coisas de criança, já é uma situação que a pessoa está vindo para um tratamento, vindo
já sabe que a família está sofrendo, de alguma forma. No Hospital do Câncer, está fazendo algum tratamento, alguma coisa, e acontece mais uma tragédia. Jamais. Então, a gente falar assim, você não fica pensativo? Pensativo, mas falar que isso vai me atrapalhar fazer meu trabalho de uma forma... Não, eu já tentei, já passei, assim. Eu acho que não peguei essa parte. O povo vai falar que é insensível mesmo, né? Mas eu olho como... A insensibilidade, entre aspas, é a característica que leva ao êxito na conclusão da perícia. Eu olho essa parte totalmente como profissional. Eu olho como uma peça, como se eu fosse analisar uma peça normal. Bem, Augusto, agora chegou o seu momento de dar o seu pitaco para os pitaqueiros aqui, dar aquela dica de ouro para o pessoal que está te assistindo. Agora apertou, vai. A dica que eu dou é para a pessoa, ao pegar a estrada, vir descansado, sentir o sono, para no posto, descansa. Não continue uma viagem cansada, porque essa parte, igual a gente falou lá do trânsito em si, do sono. O sono está entre as 3 principais causas de morte mesmo a gente não falar assim, foi pelo sono, mas a gente sabe que essa parte do cansaço interfere bastante e provoca muito acidente. Essa eu falo. E respeitar as normas. Não dá para ultrapassar ali, espera mais um pouquinho. Essa pressa que a pessoa tem, às vezes, de querer acelerar e passar tudo e correr demais, aí pega um trânsito ali, no final não vai dar 20 minutos, 10 minutos que ele chegaria se ele tivesse sido tranquilo. E isso pode, às vezes, causar a morte dele e de outras pessoas que não tem nada a ver com a pressa dele. Muito bom. Hein? Doutor Augusto César Costa e Silva. Não, bonito, Foi hein? uma honra te receber aqui e aprender um pouquinho sobre esse mundo magnífico da perícia, né? Isso. É muito bom falar com vocês, poder falar um pouco da profissão. E agradeço muito pelo convite. É isso aí. E aí, Pitaqueiros, curtiu o episódio? Compartilhou? Curtiu? Se inscreveu? Ajuda a casa. Vai lá, ativa o sininho. Faz tanto tempo que o diretor não vem aqui no estúdio. Que nem mais balanço, nem fica mais assim lá. Cadê? Ei, diretor, hein? Bem, amigos. Tá faltando, tá falhando. Antigamente, Augusto, o diretor chegava nessa parte, ele começava assim lá. Balançar, Era pra gente falar ativa, agora. compartilha, curte. Tá desanimada, né? Pitaqueiros, até a próxima. Muito obrigado.